carinho, com amor. Vou passar a palavra aqui para a nossa diaconisa Ana, que vai estar hoje aqui nos abençoando com a palavra que vem dos céus. Amém? Obrigada, pastor Denilson. E a minha palavra sempre é gratidão, queridos. Gratidão a Deus por tudo. Pela minha vida, porque eu fui buscar primeiro na minha família, né? Criada num lar evangélico, tive um tempo afastada na minha juventude. Depois eu retornei para a casa do Senhor, já estava casada, né? E eu fui buscar primeiro pela minha família. Então eu agradeço a Deus por ter ido buscar pela minha família, né? Por esse ministério lindo que Deus nos deu para trabalhar, né? Para estar com eles, por toda a equipe de trabalho, que tem sido assim incansável as terças-feiras aqui. E meu coração é gratidão ao Senhor, gratidão a Ele por tudo. É muito lindo, né? Ver os idosos assim felizes, produzindo, dando frutos na casa do Pai. Ouvir essa poesia linda, né? De uma senhorinha aqui, né? Pequenininha igual a eu, mas que tem uma inspiração, um dom lindo, né? E usa na casa do Senhor. Então isso é maravilhoso. Então eu agradeço a Deus por tudo. Hoje eu estou aqui incumbida, né, nessa responsabilidade, né? Aí o pastor Denilson perguntou, e aí, como é que você está? Eu falei, a gente sempre fica tensa, né? Pastor, assim, mas isso quer dizer que somos humanos, né? Estamos na dependência do Senhor. E o importante, queridos, é dizer para o Senhor, eis-me aqui. Quando você diz para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero. Me usa na tua casa, onde eu estiver, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, o Senhor vai usar. Quando você pede algo de todo o seu coração, o Senhor vai fazer. Eu agradeço a Deus a oportunidade, né? Aos meus pastores, pastor Renê, irmã Jaísa, aos pastores auxiliares pela confiança, né? Por tudo. E família, nós estamos na semana de oração, como o pastor Denilson falou aqui. Semana de clamor pela família. Eu estive aqui, graças a Deus, só ontem que eu não vim, que eu dei uma descansada, né? Mas assim, meu coração ficou assim um pouco, né? Eu querendo estar, para hoje de manhã estar aqui. Mas foi bênção do Senhor estarmos aqui, ouvindo palavras sobre família, clamando pela família. Cada dia que nós estivemos aqui, a gente vimos o mover do Espírito Santo, ali embaixo, né? Sobre as nossas vidas, e a gente clamando pela família. Então, muito importante. Então, cada líder que trouxe uma palavra, né, representava um GVC, e eu represento o GVC, né, Águias de Cristo. O grupo de louvor também se chama Águias de Cristo, e esse ministério chama-se Voar como Águias, né? Eu não entendi bem porque o Senhor me deu esse nome, né, inspirado primeiro ele me deu aquele versículo de Isaías 40:31, né? E o Senhor me deu esse nome, Ministério Voar como Águias. Mas a águia é um pássaro que a Bíblia nos compara, né, em vários lugares ali como a águia, porque ele é um pássaro diferenciado, né? O voo dele vai mais alto, mais longe. Então que possamos nos inspirar como a águia também e dizer, Senhor, se o Senhor me comparou com uma águia, né, cada um de nós que possamos ser uma águia na presença do Senhor. O tema dessa palavra é uma família e uma oração secreta, né? Uma família e uma oração secreta. E o texto base, nós não vamos ler agora, mas depois você vai abrir. Eu queria que o multimídia colocasse para mim ali em Mateus 6:6. Nós vamos estar lendo esse primeiro versículo. E eu quero dizer que a oração secreta é aquela que sai do coração. O tema é uma família e uma oração secreta. E a oração secreta é aquela que sai do seu coração. Amém, queridos? Vamos ler Mateus 6:6, né? Porque fala de oração. Vou estar lendo ali no multimídia, versão RA. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Esse versículo é tudo, a gente nem precisa explicar, já está explicadinho, porque foi dito por Jesus ali em Mateus 6:6, né? Mas nós estamos falando de oração, e eu quero fazer a minha oração ao Pai nesta manhã. Pai, nesta manhã eu me entrego, Senhor,
como tem feito essa semana, orado, quando estava, Senhor, preparando esta palavra e pedindo ao Teu Espírito Santo que ministrasse no meu coração, para que através dos meus lábios, da minha boca, o Teu Espírito Santo falasse e a Tua igreja também fosse ministrada, Pai. Porque, Senhor, nós estamos aqui porque queremos, Pai, aprender mais de Ti, queremos ser diferentes, queremos crescer espiritualmente. Por isso essa igreja está reunida aqui hoje pela manhã, Pai. Então fala, Espírito Santo, para nós. Anula todo eu, toda a minha carne, Senhor. Tudo que é humano, Pai, e que apenas o Teu bom Espírito prevaleça na minha vida e na vida dos meus irmãos, abrindo os ouvidos espirituais, Pai, para eles ouvirem e passarem a enxergar pelos olhos espirituais, através da Tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém? Então esse versículo, Jesus já falou tudo. Ele falou aqui de oração secreta. E é aquela que sai do coração, do nosso coração. Vamos aprender nessa manhã com a história de uma família que deu origem a uma pessoa muito importante, né? Muito importante. Eu já ouvi até esse nome aqui hoje através do pastor Denilson, né? Vamos fazer de conta que a gente não sabe, né? Fazer um suspense, mas a gente já sabe, né? Essa pessoa, ela foi muito importante na Bíblia. Um menino fruto de uma oração secreta, né? De uma mãe que orou em secreto. E ele foi o último juiz de Israel, né? Porque depois o povo pediu um rei e Deus atendeu ao povo, escolhendo Saul para ser rei daquele povo, o povo de Israel. Foi o primeiro rei de Israel. E ele foi ungido já por esse menino, né? Era menino, mas ele já tinha crescido. Ele já era, né, o profeta. E já ungiu a Saul, o profeta Samuel. Então, eu estou iniciando com a história de Samuel, que nós vamos, né, depois estar abrindo a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, e todo o capítulo do 1 ao 28 fala da história de Samuel. Mas o foco principal nessa manhã não é Samuel, tá? A história de Samuel é linda, né? A Luciana deu o filho ali, né? Parabéns, né, Luciana? E é linda. Eu, quando criança, lá na igreja onde eu fui criada, né? Eu era criança, mas já dava aulinha na escola dominical para as crianças. Era uma criança um pouco maior, né? E a gente sabe que é assim. Aqui também, né? Muitas crianças já vão ali aprendendo e tal. E lá na igrejinha pequena, onde tudo começou com a minha família, não era diferente. E eu amava essa história, porque eu gostava muito daquela parte quando Deus falava com Samuel, né? Samuel, Samuel. E era uma forma que as crianças prestavam atenção ali, quando a gente falava como Deus chamava Samuel. Mas eu quero focar nesta manhã sobre a família de Samuel, os pais de Samuel. Quero focar na sua família, que Eucana e Ana, né? Vamos ler então a palavra? Em 1 Samuel, o primeiro livro, né, dele, capítulo 1, versículo 1, e a gente vai ler até o 3 e depois a gente vai dissecando aos pouquinhos, para a gente ganhar tempo, tá bom? Que precisamos correr um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor, está ali no multimídia também. Houve um homem em Ramataim, Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Essa não é a parte boa da história, tá bom? Homens, esqueça essa parte, tá? Era lei naquela época que permitia, né? Mas não era bom, né? Segundo a palavra de Deus. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Nós vamos ler até aqui. Lendo esse início, nós já vimos, né, a história ali começando. Eucana e Ana, ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Eucana amava a Ana,
A Bíblia fala isso. E ela era estéril. Mas ele não se importava com a esterilidade dela, porque ele a amava. E provavelmente Ana foi a primeira mulher do Eucana, né? Por ela não conceber, provavelmente ele tomou a Penina por sua esposa para lhe gerar filhos, que isso era comum naquela época. Versículo 4 e 5, né? Vamos estar continuando a ler. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E no 5 fala assim: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. É lindo isso, né? Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, ele amava a Ana. E isso provocava na sua rival, né? Na minha versão RA fala rival, né? E por isso que não era bom, porque existia rivalidade, não tinha como, né? Aceitavam, mas entre aspas, né? Pela lei. Mas ela provocava a Ana, aproveitava desse ponto fraco da Ana não gerar filhos, de ser estéril. Isso naquela época era muito ruim, porque naquela época as famílias, elas tinham que ter filhos, descendentes. A família, ela se tornava próspera, ou era considerada uma família próspera quando ela tinha descendentes, né? Eles trabalhavam e somavam com aquela família. Tanto que quando a mulher ficava sozinha, ela ficava ali, né? Ao Deus dará, como vai ser? E existia aquela coisa, né, de um parente longe ser o resgatador daquela mulher, porque ela não podia ficar sozinha ali desamparada, né? E Penina se aproveitava disso. E ela provocava a Ana, né? Debochando, irritava, né? Da Ana, porque ela tinha filhos, já subia ali ao templo em Siló com a sua família. E Ana não. Penina deu a Eucana filhos e filhas, diz a Bíblia. Penina provocava Ana para irritar, por ela ser estéril. Está lá no versículo 6 e 7. A sua rival a provocava excessivamente, né? Então era uma provocação sempre, né? Quando o marido não estava por perto ali, né? Era comum o homem estar cuidando das suas coisas e a mulher estar em outro ambiente. E ela provocava ali a Ana, porque ela tinha, no fundo, ciúmes, por ela saber que Eucana amava a Ana. Não é verdade? Ela era a segunda esposa, mas sabia que o amor dele estava para Ana. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Assim diz a Bíblia. Queridos, eu paro para pensar, né, que Ana, ela não reclamava, ela não murmurava, ela ficava triste, amargurada e guardava aquilo para si, mas ela orava ao Senhor. É o que me chama a atenção. Orava ao Senhor. A boca está seca, né? Tem que beber um pouquinho de água. Então, Ana ficava ferida, que só fazia chorar e não comia. Mas ela fazia uma coisa muito importante que me chama a atenção. Ela orava. Ela entregava para Deus aquele que podia mudar a história dela. E mudando a história dela, mudaria a história da sua família. É isso que nós, pais e mães, precisamos pensar, né? Pai e mãe, homem e mulher se uniu, formou um casal ali. Ele já formou uma família. A família, quando não tem filhos, ela é uma família, tá, queridos? Casal que não tem filhos, ela é uma família. E depois vem filhos, né? Que acabam completando esta família. Mas muitas vezes não tem. E hoje os jovens já não têm por opção. Já adotam um petzinho, não querem filhos e querem viver a sua vida. Isso já é por opção, né? Na geração da minha época, não. Normalmente a mulher queria experimentar a maternidade, que é algo muito bom, tá, queridos? É maravilhoso ser mãe, né? Amamentar o seu filho é maravilhoso. É, como a Bíblia fala, filhos são herança do Senhor. E é muito bom. Eu costumo pensar para mim mesmo
que se existe um tesouro na terra, né? Nosso maior tesouro está no céu e é o Senhor que nós temos aqui. Mas um tesouro na terra é a família. Não existe outro. O nosso maior tesouro aqui, para a gente cuidar, zelar, é a família. Então já falamos um pouquinho da história dos dois. Agora eu quero falar um pouquinho. Queria que os maridos prestassem atenção. Homens, maridos, prestem atenção. E vamos lá no versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Ele faz uma interrogação a ela. E por que não comes? Outra interrogação. E por que estás de coração triste? Olha como ele prestava atenção em Ana, não é verdade? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele faz essa pergunta para ela. E eu acho lindo esse versículo, queridos. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Esse era o amor de Eucana pela sua esposa. O marido que amava a sua esposa. E ele não se importava por isso. O amor dele era tão grande por Ana, que ele não se importava. Ela estando ao seu lado, bastava. Para ela importava ser mãe, principalmente no tempo que ela viveu. Mas para ele não importava. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Essa declaração de amor de Eucana para Ana é tudo. Vocês concordam, mulheres? É tudo que uma mulher precisa e quer ouvir do seu marido. Sim ou não? Ih, achei fraco esse sim das mulheres. Sim ou não, mulheres? Então, maridos, façam declaração de amor para sua esposa. Quando ela estiver em alguma situação, Deus vai te dar a inspiração de você falar algo, demonstrando para ela o seu amor, o quanto ela é amada, e muitas das vezes você não consegue demonstrar. Você não é de falar, você só é de atitudes. Eu sou o provedor, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que cuidar do lar, da minha família. E às vezes ela sente falta de você falar algo, de você abraçar e dizer o quanto ela é importante para você, né? A comida não ficou muito boa. Ah, mas você é melhor, você estava aí fazendo com todo o seu carinho. Você é muito melhor do que qualquer comida na minha vida, né? Digamos assim. Então a Eucana fez essa declaração porque ali o fator eram filhos. Não te sou eu melhor do que 10 filhos. E eu sou de uma família de 11, né? Eu sou a número 7 de uma família de 11. Eu entendo que é família grande, né? Eu acho lindo essa declaração de amor desse marido para com essa mulher. O sacerdócio do marido, pode colocar aí no multimídia para mim, Maria. O sacerdócio do marido. Eucana, ele era um levita. Está lá em 1 Crônicas 6:27, pode colocar aí para mim, por favor, né? Era um levita da casa do Senhor. Por isso ele levava a sua família aí ao templo em Siló, fazer o quê? Adorar ao Senhor. E você, pai, marido, você tem feito este papel de sacerdote? Você tem levado a sua família a adorar ao Senhor na sua casa? Porque é o papel do pai e da mãe. O homem, o sacerdote, mas a mulher também, a sacerdotisa do lar, que juntos. Mas muitas das vezes nós precisamos da voz de quem? Do homem, do pai, a voz de autoridade, né? E a mãe faz tudo pelo filho, mas o pai, ele é sempre o super-herói, não é verdade? Sempre o super-herói dos filhos está no pai, naquela figura que vai chegar do trabalho. Hoje é diferente, as mães também trabalham fora e tal, mas não sei por que há isso no coraçãozinho deles, né? Eucana era um levita. Vamos ler lá em 1 Crônicas 6:27. Está na RA. De quem foi o filho? Foi filho Eliabe. De quem foi o filho Jeroão? De quem foi o filho? Eucana. Então ele era um levita porque ele era descendente dessa genealogia que está lá nesse capítulo de 1 Crônicas, né? E chega até ele. Embora Eucana era um nome bem comum naquela época, tinha vários Eucana, mas esse se destacou porque foi, né, o pai de Samuel, o marido de Ana. Essa história tão linda que ficou registrada para nós. Então nós já aprendemos que ele era um levita da casa do Senhor, um adorador que vinha para a casa do Senhor. Ele levava a sua família a adorar ao Senhor.
já lemos lá no versículo 3, este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, né? Como está aqui no texto que já lemos. Eucana amava e cuidava de Ana, porque quem ama, cuida, não é mesmo? Vocês concordam? Quem ama, cuida em qualquer circunstância, né? O cuidado com a sua esposa, a esposa para com o marido, os pais para com os filhos, para nós com nossos pais, não é verdade? Que já vão ficando idosos, a gente ama, a gente cuida. Quem ama, cuida. Aquele que diz que ama e não cuida, ele está dizendo de palavras e não de atitudes. Mas a gente já viu aqui que Eucana, ele falou, mas ele tinha atitudes que provava o seu amor por Ana. Está lá em Efésios 5:25, aquele versículo muito importante, que Paulo fala que o homem deve amar a sua esposa como Cristo, marido, avó e vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o amor que o marido precisa ter pela mulher, queridos. É muito sério, não é pouca coisa não, maridos. Quero chamar bastante a atenção dos maridos, mas depois nós vamos chegar lá nas mulheres. Tá bom, marido? Pode ficar tranquilos. Olha o amor, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É lindo Paulo falar desse amor e comparar que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Está em Efésios 5:25. Você, marido, você tem exercido o seu papel de sacerdote do seu lar? É uma pergunta que eu coloquei nas minhas anotações. Você tem exercido esse papel? Ou você tem negligenciado esse papel? Queridos, é momento na nossa vida, todos os dias, de reflexão. Não só quando estamos na igreja, mas todos os dias da nossa vida, de refletirmos sobre a nossa vida com Deus. Não é tempo de fazer de conta de crente, de cristão, e colocar a Bíblia embaixo do braço e vir para a casa do Senhor. Porque tem pessoas lá no mundo que falam assim, crente, eu trabalho com crente. Eu tenho uma irmã que fala isso para mim, e eu falo assim para ela, tão crente que estão abafando. Quem é mais antigo sabe desse ditado, né? Fulano está crente que está abafando, não é verdade? Porque queridos, a nossa vida com Deus, a gente vem à igreja, à casa do Senhor, né? Como aprendemos que Eucana levava naquela época de ano em ano. Mas ser cristão é muito mais que isso. Vir à casa do Senhor é muito bom, e é o melhor lugar que nós devemos estar. Mas não é só isso. Nós precisamos ter vida com Deus, através da palavra, da oração, intimidade com Ele. Ele é o seu Pai. Como é que você vai conhecer o Pai se você não se relacionar com Ele? Não falar com Ele em oração, porque oração é falar com o Pai. Para você ser o sacerdote do seu lar, você precisa ter essa intimidade com o Senhor e orar. Mesmo que você está começando agora, você tem dificuldade, você está aprendendo, mas se você está aqui nesta manhã, você está no lugar certo. Lugar de aprendermos, para termos crescimento espiritual. Grupo de vida, lugar de sermos discipulados. E nós irmos aprendendo e crescendo espiritualmente. Meu primeiro grupo de vida está ali, irmã Antônia. Como eu aprendi ali na casa da irmã Antônia, né, com os irmãos ali. Às vezes não dava para ir por causa do trabalho, às vezes eu chegava atrasada, mas ia, mas quando dava eu chegava mais cedo. Mas ali eu aprendia com ela, sendo discipulada naquele grupo de vida. E isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Você tem orado a Deus por você e pedido sabedoria a Ele? Ainda é para os homens, tá bom? Você tem orado por sua esposa e pedindo a Deus para amá-la, mesmo com seus defeitos? Que todos nós temos como ser humano, homem, mulher, né? Nós temos. As crianças vão crescendo, a gente quando começa a pegar, tem a fase da inocência, mas daqui a pouco já começa a ter sua personalidade própria e a gente já começa a ver, tá agindo assim, né? Aí às vezes a gente se identifica na criança, vai falando, não, isso aí puxou o pai, né? Mas às vezes a gente se identifica com um defeito, assim, que a gente nem percebeu, mas hereditário, que às vezes, né, já puxou ali do pai ou da mãe algo naquela criança. Faça
essa oração do coração, oração secreta, você e Deus. Estou ainda falando para os homens, tá bom? Você e Deus. E você verá o milagre de Deus dentro da sua família. Faça essa oração secreta. Coloque para Deus as suas dificuldades, sabe, Senhor? Eu não sei, eu não consigo, me ensina. Eu não sei lidar com essa situação, eu não sei lidar com a minha esposa, eu não sei lidar com os meus filhos. Mas ajuda-me, Senhor, eu quero melhorar. Eu quero melhorar, Senhor, me ajuda. Faça a sua oração secreta. Você e Deus, lá no seu cantinho, naquele momento, né, que às vezes você pode estar só, no momento, né, que a esposa já saiu do quarto e foi para os afazeres, você fica ali, fale com Deus e peça ao Senhor sabedoria, né, porque o Senhor dá, lá diz em Tiago, só a gente pedir, Ele dá liberalmente, Ele libera para nós sabedoria. Então você, marido, você homem, faça essa oração, peça ajuda do Espírito Santo de Deus, para você exercer esse papel de sacerdote dentro do seu lar, ajudando a sua esposa, porque muitas das vezes a carga fica tão pesada no lar para a mulher, porque o homem não faz o seu papel de sacerdote do seu lar. E é tão importante, como a Bíblia fala, e juntos, né, orando, oração sozinho, oração secreta, mas depois juntos orando como casal, e a sua família vai ser muito abençoada. Marque a vida da sua esposa e dos seus filhos, orando pelas necessidades deles. Você como pai e mãe, você conhece, né, a necessidade do seu filho, aquilo que ele está precisando também, que o Espírito Santo trabalhe nele. Você vai orar pelas necessidades da sua casa, da sua família. Então, eu quero encerrar falando dos homens, dizendo essa frase: marque a vida da sua esposa e dos seus filhos, orando pela necessidade deles. Amém? Agora vamos para a parte de Ana. Ana marcou a vida da sua família com a sua oração, né? Ana, ela nos traz muitos ensinamentos. Ai, como eu quero ser como Ana. Ela traz muitos ensinamentos. Está lá no versículo 9 e 10. Nós vamos continuar o texto. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Vamos, mulheres, ler essa parte B aí. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Foi o que Ana fez. Mas fala que ela estava com amargura de alma. Ela estava triste, ela estava amargurada, mas ela não ficou reclamando, resmungando, não é verdade? Murmurando, não. Ela foi fazer a coisa certa, que nós precisamos fazer. E muitas vezes nós deixamos a nossa carne prevalecer, e a boca escancara, não é verdade? Não é assim, mulheres? Né? Escancara, e a gente, se não vigiar, tudo que vem na mente já está saindo aqui, veio aqui, já está saindo aqui. E a gente murmura, reclama, e aí a gente peca. E desagrada ao Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente consegue aguentar, firme, né? Ouvir. E às vezes nosso pensamento: ah, Senhor, tenha misericórdia de mim. Naquele momento você pede ao Senhor misericórdia para você aguentar ali, né? A minha mãe era uma mulher mansa. Mansa já por natureza. Ela já nasceu com essa característica. E eu, como fui depois me entendendo, eu dizia: ai, Senhor, como eu queria ser como a minha mãe, já nascer uma mulher mansa, uma mulher sábia, né? E minha mãe, ela dizia sempre uma frase para mim: filha, o calado vence. E essa frase sempre marcou a minha vida, porque eu me puxei o meu pai, né? Tenho sangue negativo igual o dele, já estão lá na glória. E eu sou falante, e às vezes eu gosto de me justificar e de falar e tal. No geral eu sou falante, né? Então, quando mais jovem, né, a gente vai aprendendo com o passar dos anos, com a maturidade, né? E depois que eu voltei para a casa do Senhor, estava com meus filhos ainda pequenos, e eu comecei, né, eu vim para uma igreja que eu já amava de coração, conhecia de longe, que era Nova Vida. Eu fui criada na Assembleia de Deus, e já era uma igreja que eu era apaixonada, mesmo ainda não conhecendo, um pouco de longe. E aqui nessa igreja eu fui ensinada tudo,
né? Através do grupo de vida, através de estar junto na comunhão com os irmãos, através de estar participando das coisas, através de estar nas pequenas reuniões, as reuniões de oração, são essas que mais nós crescemos espiritualmente. E aí minha mãe sempre falava para isso: filha, o calado vence. E eu às vezes dizia: Senhor, como eu queria ser igual a minha mãe, em determinado momento ficar calado, né? E com o tempo eu fui aprendendo, mas eu fui pedindo ao Espírito Santo de Deus duas coisas. Eu sempre pedi muito ao Senhor, né? Eu tive 3 filhos, e para criar meus filhos eu pedia sabedoria ao Senhor. Dizia: Senhor, dê sabedoria, né? Então pedir sabedoria, palavra de sabedoria, são dons, querido. Discernimento de espírito e palavra de sabedoria são 2 dons muito importantes que todos nós como cristãos precisamos pedir ao Senhor. Oração secreta, a oração que Ana fez, né? Ana orava ao Senhor, nós já lemos no versículo 9 e 10. E ela ali entregou ao Senhor. Oração secreta, oração silenciosa, oração que saía do seu coração. Olha que coisa linda, queridos. Oração que saía do coração dela. Oração perseverante, oração confiante no seu Deus que ela adorava. Porque levou um tempo que Ana ia junto com seu marido, né? E com a segunda família, Penina, com seus filhos. Ela não deixava de ir ao templo junto com seu marido, adorar ao Senhor no templo. E por que ela nunca deixou de ir? Porque lá era lugar certo, lá era lugar apropriado dela se ajoelhar, vamos dizer, e derramar a sua alma, chorar aos pés do Senhor, porque era a cultura naquela época, e sacrificar ao Senhor, né? Levar os sacrifícios e orar ao Senhor. Era uma forma de cultuar ao Senhor, de dizer ao Senhor a sua gratidão ao Senhor. Então Ana nunca deixou de fazer isso. Ela podia estar, né, a outra irritando: ó, amanhã é dia, nós vamos, né? Eu vou com os meus filhos. A Bíblia diz que Penina deu filhos e filhas. E você? Você vai sozinha? Como sempre, você vai sozinha. Porque Deus cerrou a sua madre. Você é estéril. Então eu imagino quantas vezes Ana ouviu aquilo, palavras que feriam o coração de Ana. Mas Ana não deixou de adorar o Senhor. Não deixou de ir ao templo adorar o Senhor. São ensinamentos profundos e maravilhosos que Ana nos ensina. Ela era confiante ao Deus que ela adorava e servia. Ana estava triste, sua alma amargurada, e orou ao Senhor e chorou abundantemente, como nós lemos lá no versículo 10. Ana exerceu a sua fé e fez um voto ao Senhor. Está lá no versículo 11. Vamos ler agora. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão. Ela pediu específico, porque no coração dela, ela estava fazendo um voto, ela sabia por que ela pediu um filho varão. Ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana fez um voto ao Senhor. Mas ela fez um voto ao Senhor pensando só nela? Isso me chama a atenção, queridos. Ela pensou só nela? Não. Ela pensou nela sendo mãe, mas ela tinha fé. Ela confiava no Deus que ela servia, que ela ia devolver Samuel no templo para servir ao Senhor, e o Senhor daria mais filhos a ela. Amém? Essa era a fé de Ana, era a confiança de Ana. Eu creio nisso. Assim, o texto não me deixa dúvidas, querido, porque ela fez um voto ao Senhor. E que voto difícil, vocês concordam? Que voto difícil de se cumprir, mas ela cumpriu, diz a palavra do Senhor. Naquele dia Ana se derramou na presença de Deus sem reservas, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Eu creio que assim, a Bíblia não diz quantos anos Ana subia até aquele ano que foi o ano chave, né? O dia D, o ano da vitória do Senhor, aquele dia especial marcado pelo Senhor na vida de Ana. Mas aquele dia foi especial. Ana derramou a sua alma, seu coração. Ana só mexia com seus lábios
e Deus ouvia o seu coração. Coração é tudo, querido. Não importa o que a gente fala, o que está no nosso coração é aquilo que só Deus conhece. E isso é o mais importante na nossa vida. O que falamos aqui tem que estar de acordo com o nosso coração. Se não estiver, Deus não vai honrar a sua vida. E às vezes a gente vê muitas pessoas pedindo coisas a Deus, pedindo, e está na igreja há tanto tempo e tal, e às vezes aquilo que ele pede não acontece, daqui a pouco ele se afasta da presença do Senhor. Por quê, queridos? No coração dele, o que ele queria? Ele queria só a bênção. Ele não estava ali para adorar o Senhor, o Deus que enviou o seu Filho, Jesus, que morreu na cruz por ele, não é verdade? Então ele acaba se afastando da presença do Senhor. Por quê? Não está sendo sincero no seu coração, é verdade? Disso às vezes a gente vê a igreja cheia e vê o número de afastados da casa do Senhor, como é tão grande. Então vamos ler no versículo 12 e 13, continuando. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu acho lindo, né? Porque coloca uma exclamação aqui. E eu já me coloco ali, né? Naquele personagem de Ana. Não, Senhor meu. Coração quebrantado, coração contrito, coração que se derramou na presença do Senhor, né? E ela fala: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho me derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por mulher de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ana, outra coisa que me chama a atenção, ela abre o coração para o profeta, do sacerdote Eli. Ela poderia, não, já falei para Deus, mas ela se justifica e fala: não, o excesso da minha aflição e ansiedade é que fiquei até agora. Aleluias. Você quer ser como Ana? Aleluias. O que eu aprendo com Ana? Ana só mexia com seus lábios e Deus ouvia a oração do seu coração. O sacerdote Eli prestava atenção em Ana e a teve por embriagada, como lemos. Mas agora nós vamos para a conclusão, queridos. O que eu aprendo com Ana? Eu aprendo muita coisa com Ana. Espero que todas as mulheres aqui presentes também reflita nessa palavra, leia em casa e ore ao Senhor, dizer: Senhor, eu quero esses ensinamentos como Ana foi, Senhor, de orar ao Senhor e entregar tudo a Ele, como Ana entregou. Ana nos ensina a humildade, o quebrantamento, quando ela fala com o sacerdote, mas ao mesmo tempo declara a sua ansiedade e aflição. Mas tudo isso ela entregou a quem? A quem ela entregou? A Deus, ao Senhor, aleluias. E é assim que nós devemos proceder também, queridos. Tudo ela entregou a Deus na sua oração. Ali mesmo, Ana recebe a resposta de Deus através do sacerdote Eli. Vamos lá ler no 17, 18. Então Eli respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Olha a palavra do profeta, do homem de Deus sobre aquela mulher, queridos. Sobre aquela mulher, naquele mesmo momento no coração de Ana. Ela sabia que nos céus a sua oração já tinha sido ouvida, já tinha sido respondida, já tinha sido atendida, porque ela ouviu a palavra do homem de Deus ali. E nós temos ouvido a palavra de homens de Deus, de mulheres de Deus na nossa vida, que às vezes Deus usa para nos abençoar. Precisamos estar atentos, queridos, porque muitas das vezes oramos e falamos: Deus fala comigo, Deus fala. Mas às vezes não abrimos a Bíblia para Deus falar conosco, ficamos com a Bíblia fechada. E muitas das vezes aqui, quando Deus usa alguém para falar conosco, não importa se foi os pastores, não importa, né, se foi algum líder de ministério, às vezes foi uma irmãzinha que você não conhece até muito bem,
E às vezes no cumprimentar aquela irmã falou uma palavra para você, e aquela palavra foi de Deus para a sua vida. Ouça, peça discernimento ao Espírito Santo de Deus, para estar com seus ouvidos abertos, para ouvir Deus falar, porque muitas das vezes Ele fala, e nós não estamos atentos para ouvir, e ficamos, batendo na tecla. Poxa, Deus não ouve, não está ouvindo a minha oração. Não é assim, igreja? Já aconteceu comigo, não é verdade? Porque somos humanos, mas a palavra de Deus está aqui para nos ensinar. Então ela recebe a resposta através do profeta. Dali em diante, Ana teve a certeza que a sua oração foi respondida. Está lá no 19 e no 20. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Levantou de madrugada, onde estavam em Siló, adoraram perante o Senhor, e depois voltaram, chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, claro, a mulher que ele amava, estava com saudades dela, Isso é natural, de estar juntos ali como marido e mulher. Ele coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedia. Até aqui nesse versículo 20. Então Ana, ela já teve a certeza da resposta, da palavra do Senhor na vida dela. Ela comeu e mudou o seu semblante, porque algo no mundo espiritual já tinha acontecido. Ana foi uma mulher de fé, temente e obediente a Deus, que adorava o Senhor mesmo com as circunstâncias desfavoráveis, porque foram anos, querido, ela orando ao Senhor, caminhando para o templo. Ana não murmurava, não reclamava. Ana apenas orava ao Senhor. Vamos repetir isso? Ana apenas orava ao Senhor. Ana foi paciente, perseverante e fiel ao Senhor, devolvendo Samuel no templo para servir ao Senhor e aos sacerdotes. Está no versículo 26, 27 e 28. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar lendo. E disse Ana: meu Senhor, de ano em ano, Eucana subiu ao templo, e teve um período que Ana teve o bebê, ficou ali amamentando, e ele disse: não, dessa vez eu não vou, eu vou ficar aqui cuidando do nosso filho, até que ele seja desmamado, porque quando eu for, eu já quero entregá-lo ao Senhor, para servir ao Senhor no templo. E disse: meu Senhor, ela falando para o sacerdote Eli: tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Olha que coisa linda. Ana foi fiel ao Senhor, e ela devolveu o seu filho, o Samuel, para servir ao Senhor no templo. Ana, o seu nome significa cheio da graça, ou graciosa. Nós, mulheres, esposas, precisamos ser como Ana. A sua história nos ensina muito. Amém? A história de Ana nos ensina muito. E a história de Eucana também. Tirando aquela parte de duas mulheres, que foi só naquela época, também ensina muito aos maridos. Não é verdade? Ana, sua história, ela nos ensina muito. Homens precisam ser os sacerdotes do seu lar, como Eucana, amando, cuidando e levando a sua família a adorar a Deus. Então, uma família e uma oração secreta. Foi a oração secreta que mudou a história daquela família, daquela mulher tendo filhos. E Ana devolveu Samuel, que serviu ao Senhor, por isso ele se tornou, daquele menino, o homem que eu falei aqui no início, Foi criado como sacerdote. Então a Bíblia, em algum contexto, fala que não tinha sacerdote, porque Eli morreu, seus filhos morreram e ele morreu. E ele foi criado ali, ensinado como sacerdote. Ele também fez o papel de sacerdote, mas ele foi profeta, ele foi juiz. Ele foi profeta daquele povo, e Deus falava através de Samuel.
por causa de uma oração secreta que saía do coração. Entendeu, igreja? Captou a mensagem? Uma oração secreta, aquela oração que sai do coração, que é você e Deus. Amém? Então nós estávamos essa semana, está terminando hoje, estamos ainda. E hoje é o culto da família, né? Semana de oração, e o tema era clamor pela família. E eu vi muitas famílias aqui clamando ao Senhor por ela. Eu estava aqui, queridos, clamando ao Senhor. E eu já tive uma resposta de um telefonema de algo, né, que aconteceu, que depois, mais para frente, eu vou testemunhar. Mas eu não estava orando por aquilo. Eu estava orando pelos meus filhos que estão afastados da casa do Senhor. Pelos meus filhos que estão ainda passeando lá fora. Não é verdade? Orando pela minha família e pela família dos meus irmãos. Porque a gente ora um pelos outros o tempo todo. Eu não orava por essa resposta que eu estava aguardando, mas eu recebi nessa semana essa resposta de uma consulta marcada que eu aguardo. Mas essa oração secreta. Então vamos clamar pela nossa família. A semana de oração está terminando hoje aqui em cima, culto manhã e noite. Esteja logo mais aqui encerrando, clamando pela sua família. Ano que vem, quando tiver a semana de oração, propõe no seu coração de estar clamando pela sua família. No culto de oração, ou quando você está na igreja, lembre-se de Eucana, que levava a sua família para a casa do Senhor, para adorar o Senhor no templo, para orar. Então eu queria aqui chamar os músicos para cantar um pedacinho daquele louvor, que o grupo de louvor já cantou aqui hoje. Que eu fiquei, Senhor, né, qual louvor para essa palavra? E esse louvor que fala muito ao meu coração, as vovós já tinham cantado ele há algum tempo e a gente fez essa relembrança de novo. Então eu queria que agora, antes